Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, salve Maria Imaculada. Na catequese de hoje, minha gente, a partir daquilo que a igreja orienta, daquilo que a igreja ensina, eu gostaria de responder a uma pergunta muito comum entre os irmãos católicos, não é? Se o diretor espiritual pode ser um parente, ou um amigo íntimo da pessoa dirigida. Veja bem, o Catecismo da Igreja Católica ele diz sobre o diretor espiritual o seguinte, né, que o Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé, de discernimento em vista do bem comum, que é a oração, ou seja, isto é a direção espiritual. Aqueles e aquelas que têm estes dons são verdadeiros servidores da tradição viva da oração. Então, por isso, se a alma deseja, minha gente, avançar na perfeição conforme o conselho de São João da Cruz, deve, deve considerar bem em que mão se entrega, né? Pois conforme o mestre, assim será o discípulo, conforme o pai, assim será o filho. E ainda diz: o diretor deve não somente ser sábio e prudente, mas também experimentado, né? Se o guia espiritual não tem experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama e nem sequer as compreenderá, né? Está lá no, no parágrafo 2690 do Catecismo da Igreja Católica. Então veja, portanto, minha gente, indica-se três qualidades. Primeira, a pessoa tem que ter sabedoria quanto ao conhecimento da ciência moral e espiritual. Segundo ponto, criteriosidade quanto à capacidade de discernir os estados da alma e as moções do Espírito Santo, das moções da natureza humana, da psicologia anormal e das moções diabólicas, não é? Um terceiro ponto também muito importante, experiência nas vias da oração e da santidade. Então, assim, para alguém que reúne todas as condições, não será obstáculo uma, que eu coloco entre aspas, né, uma amizade muito estreita com o dirigido. Então, penso que é desejável certa distância espiritual para garantir a objetividade dos juízos. Então, quanto à obediência absoluta, não forma parte da direção espiritual. Alguns santos se obrigaram sob voto a obedecer a seu diretor. Mas veja bem, estes são casos particulares. Veja bem, são casos particulares. Então, deve ser obediência ao diretor, mas esta tem por limite o pecado. O perigo de pecado e a liberdade de consultar a outras pessoas experimentadas, quando a direção com uma determinada pessoa degenera em algo assim puramente humano e inclusive mundano, né? Então o diretor ele deve educar a liberdade do dirigido, então, nesse sentido apelar à obediência. Assim, salvo em caso de escrúpulos doentios, não é? Então nem sempre será o caminho mais oportuno. Então, além disso, meus irmãos e minhas irmãs, não se deve esquecer que o diretor espiritual da alma é propriamente o Espírito Santo. Frente a ele, o diretor humano deve ter um papel secundário e acidental. Veja bem, recordo um texto clássico do grande diretor espiritual que foi o Beato, depois vocês pesquisam sobre a vida dele, o Beato Dom Columba Marmion, não é? Ele vai dizer, o único que pode formar as almas é o Espírito Santo. A tarefa do diretor espiritual consiste em assinalar é, assim, aos seus dirigidos o caminho pelo qual Deus os quer levar, dar algumas regras gerais de conduta, controlar seus progressos e, se surgirem dificuldades, resolvê-las. Então, essa é a função do diretor espiritual. Então tá aí a resposta, né, nessa catequese, se o diretor espiritual pode ser um parente ou amigo íntimo da pessoa dirigida. Espero que tenha servido para vocês. Muito obrigado, né? Muito obrigado por estar fazendo parte deste apostolado.
Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nosso apostolado, curta, não é? Para que essa catequese possa ser bem distribuída, né? Para que mais pessoas cheguem ao conhecimento, para que ajude mais irmãos e irmãs, né? Compartilhe. E desejo a cada um de vocês toda a paz, todo bem, salve Maria Imaculada e um fraterno abraço. Até a próxima catequese.